Olá, boa noite. Então, me chamo José Arnaldo Pereira e vou tentar aqui, de alguma forma, facilitar alguns conteúdos, né? Esses conteúdos têm a ver, então, com o tema a relação entre a pesquisa científica e o processo de criação cênico. Então, antes de eu começar a falar, né, ou tentar fomentar, facilitar alguns conhecimentos aqui, vou falar um pouquinho sobre mim e reconhecendo como a minha formação atravessa a construção desse debate, né, dessa provocação. Então, eu sou mestre em performances da cultura, também sou especialista em educação sistêmica, sou graduado tanto em dança, licenciado em dança, como também sou bacharel em psicologia, sou psicólogo, atuo na área e sou técnico em artes dramáticas. Uma advertência que é importante ser feita aqui, né, é que esse material é de vocês, é totalmente para ser explorado, né, e degustado da forma melhor possível. Então, se por acaso, em algum momento, alguma palavra não ficou entendível, né, ou alguma frase levou a uma outra leitura, volta, ouve de novo, né? E aí é assim que se constitui um processo dinâmico e autônomo de aprendizagem da utilização desse material, certo? Então, vou tentar aqui construir um debate com algumas palavras que fomentem, né, que gerem provocações a respeito do tema. Entre palavras-chave. Então, vamos começar a pensar palavras-chave. Pesquisa científica e como ela se relaciona com o processo criativo cênico. Certo? Então, desse modo, vamos pensar um pouco a constituição do que é dito ciência. Historicamente, a gente tem legitimado um modelo de ciência que é ocidental, né? Então, é geograficamente localizado, ocidental, marcada por uma cor brancocêntrica, localizada também junto desse lugar ocidental eurocentrada, e por consequência ela se validou a partir de alguns argumentos, como hegemônica, ela foi se constituindo enquanto hegemônica, o único modelo válido, né, a partir de um poder vigente, também como portadora de uma verdade absoluta, e dessa verdade um domínio, né, com um domínio de rígido, estruturante, e por consequência esse modelo ele repercutiu numa série de processos criativos específicos, gerando uma concepção de uma única forma, como se fosse uma única forma de fazer ou de gerar o processo criativo. Esse modelo ainda existe, tá? Ele é válido e ele está aí circulando, né? Então a gente quando pensa sistemas mais fechados, estruturas mais lineares, estão todas dentro dessa discussão de uma ciência e por consequência uma pesquisa científica que é validada nesse molde. Ao longo do tempo, estamos falando aí de muitos séculos, né, até o século passado, esse modelo era o único que vigorava. A partir de 1900, a gente tem um debate aí de outros modelos de produção de conhecimento e de pesquisa que vão surgindo. Então, nesse sentido, a gente vai percebendo modelos mais flexíveis, mais abertos, sistemas mais abertos de pensar. E, por consequência, também, esse modelo mais aberto, esse outro tipo de modelo que gesta uma pluralidade de modos, repercute nos processos criativos. Na nossa atualidade, então, a gente tem aí coexistindo, coabitando, tanto esse lugar de estruturas rígidas, sistemas fechados, né, modos
de verdades absolutas de produção de um processo criativo. Então, é a única forma. Quais são as ideias que perpassam essa discussão? Essa é a única forma de se fazer X coisas, ou seja, a dança, ou seja, a performance, ou seja, o teatro, ou seja, o circo. Essa é a única forma. E aí esses modelos mais abertos que trazem, olha, o processo criativo ele é extremamente, né, a poética, a inventividade, ela é extremamente aberta. Então, acho que situei basicamente, historicamente, esse debate entre uma ciência mais tradicional e como repercute, e uma ciência mais flexível e como que ela repercute. É importante trazer, então, nesse debate, para além disso, que a gente tem alguns paradigmas que norteiam a produção de conhecimento dentro da ciência e, por consequência, vai repercutir no processo criativo, nas formas de pensar a produção cênica. Então, tem aí um paradigma mais quantitativo, que tem a ver com números, um paradigma mais qualitativo dentro dessa produção de ciência, que tem a ver com produção de sentido, e um terceiro paradigma, que é o performativo, que está mais ligado à comunidade criativa, né? A modos criativos, a modos personalizados, a modos individualizados de produção do conhecimento e guiados pela prática. Então, a prática condiciona, conduz, perpassa toda a constituição, desde a pesquisa científica, nesse último modelo que eu estava dizendo, nesse último paradigma, até o processo criativo. Então, o modo de pensar a ciência e, por consequência, o processo de poética, inventivo, que perpassa esse tipo de produção, ele é extremamente aberto, volátil, e ele é guiado pela prática do pesquisador ou da pesquisadora, né? Então é importante marcar isso. Nesse modelo, a partir desse modelo, é gerada uma série de formas particulares de pensar, e essas formas elas são nomeadas. Então, por exemplo, memorial, inventário de si, autorreferencialidade, autobiografia, etnobiografia, memorial escrevivente, corpografias, artografias, são todas formas individuais de propor, né, de visibilizar a diferença. E aí o embate entre a rigidez e a diferença está ligado também ao movimento social. Então a pluralização está interligada com a visibilidade dessa multiplicidade. Quer dizer, esse formato uno que condicionava, que gerava a produção científica, de pesquisa científica e, por consequência, de processo criativo, não servia a muitas pessoas, né? Essas pessoas que estavam aí englobadas, atravessadas pela diversidade, certo? Então, nesse debate mínimo, né, a provocação mínima que eu quis trazer e espero fomentar outros debates, né, é que dentro desses dois modelos, né, da pluralidade e esse lugar mais singular, ele repercute, ele ressoa no processo criativo de poéticas, de éticas, de estéticas, né? Então ele repercute na corporeidade daquele que é o fazedor, certo? O debate passa mais ou menos por aí. Agora, enquanto processo avaliativo, eu acho importante que vocês retomem esse vídeo, e aí quando vocês retomarem, é importante que faça-se um mapa mental. O mapa mental ali é uma série de palavras ou imagens que vão se colocando de uma forma muito individual de cada um, né? Então seria a primeira etapa. Se tiver alguma dúvida, depois entre em contato comigo que eu posso esclarecer. Num segundo momento, um glossário de palavras que ficaram interessantes ou que, não entendi, nunca tinha ouvido, ou algumas expressões que faltam. E por último, elaborar de 1 a 3 perguntas. Tudo isso deve ser entregue, enviado até um dia antes da próxima aula, certo? Então é basicamente esse processo. Qualquer dúvida, retoma, revive o vídeo novamente, né?
E também entre em contato, tenha um diálogo com os outros colegas da turma. Isso facilita a aprendizagem. No mais, boa noite.